Filipenses capítulo 1, do verso 12 ao verso 26, veremos nessa manhã, se Deus nos permitir. Filipenses capítulo 1, do verso 12 ao verso 26. Vamos fazer essa leitura inteira desta perícope, desta parte que nós iremos refletir nesta manhã. Diz assim: quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Alguns, efetivamente, proclamam a Cristo por inveja e discussão, porfias. Outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes, por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Verso 17. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia, que importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isso me regozijo. Sim, sempre me regozijarei, porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado. Antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto, para mim, o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e outro lado, estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas, por vossa causa, é mais necessário permanecer na carne. E convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós, para o vosso progresso e alegria na fé, a fim de que aumente, quanto a mim, o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. Amém? Vamos orar ao Senhor. Santo Deus, amado Pai, mais uma vez em Tua santa presença, te pedimos, ó Deus, que o Senhor venha com sabedoria, que o Senhor traga aos nossos corações melhor a compreensão, maior entendimento daquilo que um dos Teus servos vivenciou. E que possamos extrair, ó Deus, aquilo que são lições para as nossas vidas. No que depende, ó Deus, a confiarmos, dependermos do Senhor e mesmo enfrentando situações adversas, termos, ó Deus, a alegria do Senhor que é a nossa força. Continue, ó Deus, a nos suprir. Esta é a nossa oração em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Meus irmãos, tem aí projetado alegria no lugar aonde estou. A alegria no lugar aonde estou. Talvez no cotidiano, comumente, a gente quando vai cumprimentar alguém, pega e diz assim: e aí, como estão as coisas? E a pessoa responde: tudo bem, numa boa, né? E alguns crentes saem até cantando a musiquinha, né? Tudo bem, numa boa, brincando um pouco aqui. Então assim, as pessoas respondem comumente: está tudo bem, está tranquilo. E às vezes, as pessoas ao olharem isso ou ao ouvirem isso, devem pensar assim: deve estar bem mesmo, porque o fulano não está na minha pele. A pessoa não passa o que eu estou passando. Está vendo aquela pessoa? Não para de sorrir, não para de ser feliz. Mas será que
literalmente são situações que devem conduzir as nossas emoções, ou então estabelecer a razão da nossa felicidade, a razão do nosso ser. Se olharmos para o apóstolo Paulo, nós vemos que nem tanto. Um momento de prisão, um momento de aflição, deve completamente tomar-nos. Porque nós temos o Senhor Jesus Cristo, nós temos a palavra de esperança. Nós sabemos que a nossa vida é sim transitória, nós somos peregrinos. O apóstolo Paulo, apesar dos costumes, tinha a questão de mudança, de armar a tenda. O povo de Israel, apesar que neste momento já havia uma estrutura maior, no entanto, eles tinham lembranças muito recentes, e alguns ainda mantinham o costume de armar uma tenda, armar uma barraca, passar uma temporada num lugar e depois migrar para outro. A ideia de que eu não sou deste lugar, mas eu vou para um outro. E se nós observarmos em relação à nossa vida eterna, então precisamos entender que a nossa alegria está em Cristo Jesus. E por estar em Cristo Jesus, aonde eu e você estamos, nas nossas casas e até mesmo na igreja, precisamos evidenciar, precisamos cultivar esta alegria do nosso Deus. Mas não é tão simples assim, não é tão fácil assim, porque nós nos deparamos com as nossas mazelas, nós nos deparamos com as nossas oscilações, com as nossas crises, não é verdade? A gente se depara com isso rotineiramente. Em um momento nós estamos up, nós estamos alto, assim, felizes, entusiasmados, um tanto eufórico, animado. Em outros momentos, talvez rápido, já fica assim meio abatido, meio entristecido. Bem, vamos ver aqui o que o apóstolo Paulo enfrenta a respeito dos sofrimentos. Pode passar o slide, por gentileza. Alegria no lugar onde estou. Os sofrimentos que Paulo enfrentou, do verso 12 ao verso 18, como já lemos, então nós podemos aí observar a injustiça das cadeias. Paulo enfrentou a injustiça das cadeias. O sofrimento não foi fácil. O sofrimento, a tristeza, estava realmente tentando arrombar as portas do coração do apóstolo Paulo. No entanto, o apóstolo Paulo, ele tem um posicionamento. Ele não se vê tão enjaulado assim, mesmo se deparando com tal sofrimento. Por 3 vezes, Paulo ouviu as mesmas palavras, declarando sua inocência, e ainda assim foi mantido em cativeiro. Primeiro aí, o comandante em Jerusalém. Ele disse lá em Atos 23, 29, descrito pelo apóstolo Lucas: verifiquei, nada porém que justificasse morte ou mesmo prisão desse cidadão, de Paulo, de Saulo. O outro momento, o governador Festo, em Atos 25, versículo 25, ele diz assim: porém, eu achei que ele nada praticara, passível de morte. E por fim, o rei Agripa: este homem nada tem feito, passível de morte ou de prisão. Atos 26, 31. Segura um pouquinho aí, nesse slide. Gente, o apóstolo Paulo, ele não estava numa situação favorável. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho,
de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Paulo, ainda que estivesse limitado, condicionado na prisão, ele não ficou fechado, isolado por completo, ao ponto de não comunicar palavra de esperança, palavra de redenção, palavra de misericórdia e de um amor eterno, amor incorruptível. Ele não deixou de comunicar, mesmo diante de injustiças. E aí a gente para um pouquinho e olha para as nossas vidas. Quantas injustiças, quantas coisas tristes vêm até nós. E aí nos deixam mirrados, nos deixam meio assim, capengas, brocochôs. A ponto de, provavelmente, Deus, se o Senhor fizer aquilo, então eu te adorarei. Senhor, muda a minha história, muda a minha vida, porque daí então eu te louvarei. Não tem isso não? Estou enganado? Vocês me perdoem eu ser franco. Eu não consigo ficar fazendo leitura e fazendo aplicação para outros períodos e para outros povos. Eu procuro fazer aplicação para a minha vida, para as coisas que eu acredito que cada um de nós já enfrentamos ou vemos pessoas enfrentar. Vocês estão entendendo agora um pouquinho mais? Eu creio que sim, com certeza. Porque vez ou outra eu preciso repetir a lição. Eu preciso repetir a lição. E aí eu me lembro, Senhor, o Senhor é meu bom pastor, o Senhor é meu mestre, o Senhor é o excelente professor. É certo que o nosso mestre não quer nos aprovar de qualquer jeito. Como diz no ditado popular, vai nas coxas, né? Vai de qualquer jeito, vai empurrando. Não. E é por isso que existe a santificação, o Espírito Santo de Deus. Mesmo Paulo enfrentando os sofrimentos, mesmo tendo aí as injustiças das cadeias, o apóstolo Paulo não se viu tão prejudicado ao ponto de omitir-se em viver para a glória de Cristo. Filipenses é uma das cartas de epístolas que o apóstolo Paulo escreve, que mais contém o termo alegria, felicidade. Mas a situação dele era contrária, a situação, as condições eram contrárias a uma festividade, a uma alegria. Rapaz, esse Paulo era o cara. Era o cara, porque tendo injustiças, passando por humilhações no que tange aos seus valores morais, à sua autoimagem, digamos assim, ainda assim, ousadamente, ele vivia para a glória de Deus. Independia de situação ou condição. Não significava que Paulo não passasse por tristeza e por angústia, não é isso. Mas de que diante de uma situação que tem sido chato, que tem sido angustiante, que tem sido estranho, o apóstolo Paulo voltava a sua mente para as coisas de Deus. Para as coisas de Deus. Dá um clique por gentileza, Lessa. Mesmo nessas condições, ele declarou em Filipenses 1:12, essas coisas que me ocorreram, contribuíram para o avanço, para o progresso do Evangelho. Exatamente. Então, as situações, as coisas que tinham acontecido, não limitaram
para que o evangelho fosse desenvolvido, fosse proclamado. E aí a gente traz para as nossas vidas. Será que nós temos tido a tamanha responsabilidade, tamanho compromisso de vivermos para a glória de Deus, quer enfrentando tristezas, sofrimentos, injustiças, mas nos mantermos fiéis ao Senhor e reconhecendo das nossas fraquezas e limitações, dos nossos tropeços, mas tendo a paz e segurança de que aquele que nos chamou, Ele é poderoso para completar a obra, Ele é fiel para a manutenção, para a sustentação da nossa vida, do nosso ser. O apóstolo Paulo, ele vai desenvolvendo mais essa percepção, ao ver que mesmo nas condições difíceis que ele estava, os guardas receberam o testemunho. O sofrimento dele redundou em poder testemunhar a Cristo. E até mesmo aqueles irmãos na fé que estavam fora da prisão, podiam olhar assim, puxa, ele está suportando. E nós aqui fora não podemos retroceder, nós precisamos viver. A alegria do apóstolo Paulo, independesse do que ele estava enfrentando, ele tinha Cristo. Por isso, não importava em que lugar ele estava, mas ele era feliz, porque ele estava com o Senhor Jesus. Ô pastor, está difícil lá em casa. Ô pastor, está difícil aqui na igreja. Está difícil, o irmão louva a Deus, o irmão faz isso ou faz aquilo, mas está difícil, está difícil. Quando nós pararmos para ficar criticando, analisando demais, é necessário haver análises, é necessário haver críticas, mas que sejam elas com proveito, para edificação, com estímulo de ajudar, e não suprimir, e não empurrar mais a pessoa para algo ruim. Talvez em alguns momentos há tempo de abraçar e há tempo de afastar-se de se abraçar. Isso não é hipocrisia. Deixa eu ver se eu não vou bater em nada aqui não. Isso não é hipocrisia. Agora é estranho as pessoas quererem forjar a alegria sem Cristo no coração, sem viver os mandamentos do Senhor. Isso é uma sociedade cristã? Pergunto. Isso seria um modo operante de um cristão que quer forjar uma alegria sem Cristo? Não seria autêntico, não seria verdadeiro. Por isso é importante observarmos que, em meio às dificuldades, injustiças, quer por nossas questões, quer por questões externas, nós precisamos ao máximo estar vigilantes, para que o inimigo não venha triunfar na minha, na sua vida. E se em algum momento tropeçarmos, e se em algum momento vemos algo que, digamos, esteja puxando, tendenciando a algo amargoso, a algo triste, gente, para tudo, dobra o joelho no chão e pede: Senhor, tanto no meu coração como no coração dele, dela. Mas não faça isso como sendo um juiz na causa que está sendo rogado, buscado. Mas peça com misericórdia, pedindo ao Senhor que Ele venha e atenda. Bem, os sofrimentos que o apóstolo Paulo enfrentou, não foi tão simples. Para Barclay, do verso 12 ao verso 14, ele diz assim: a prisão destrói barreiras. A prisão destrói barreiras. Para Moody, o evangelho indestrutível. Para John MacArthur, a alegria do ministério, apesar das circunstâncias e batalhas. Olha que interessante. Não era algo
assim, favorável aos olhos humanos. Mas existem propósitos, existem razões. E se nós temos enfrentado algum aperto, se temos sido confrontados com alguma situação, se temos passado por alguma dificuldade, provavelmente é o Senhor colocando uma provação, um teste, para que a gente retorne, seja em santidade, seja em dependência ao Senhor, seja também anulando os nossos conceitos, os nossos sofismas. Sabe a bagagem que as coisas mundanas vão sendo trazidas, e às vezes nós nem notamos. Precisamos urgentemente aquietar os nossos corações e realmente desejar: Senhor, o que Tu queres de mim? Senhor, como que o Senhor quer que seja, que faça, que seja feita a Tua vontade. Mas será que realmente nós temos buscado isso? O apóstolo Paulo, mesmo enfrentando prisões, mesmo vendo situações complicadas, não existiram barreiras para que ele tivesse a alegria e a ousadia de testemunhar o nome de Cristo. Muitas das vezes nós, por muito menos, ficamos birrados, fazemos birra. Não deu certo, Deus. Não gostei, não vou na igreja, não vou fazer isso mais, não vou fazer aquilo. Por muito menos, nem chegamos na porta de uma cadeia, de uma prisão. Como o cristianismo tem sido tão pobre de uns séculos para cá. Como os evangélicos estão tão confortáveis, a ponto de e eu me coloco junto, viu gente? Me coloco junto. Quando acontece alguma coisa difícil, complicada, estranha, desgostosa, a gente já fica tão cabisbaixo, tão pesado. Ó céus, ó terra, ó mar. Eu brinco com a minha esposa, Capitão Planeta, quando tem essa frase, né? Enfim, a gente fica assim muito desorientado. Tem necessidade disso? Não vos assusteis, não vos assombreis, não fiqueis inquietos de coisa alguma. Miseráveis! O apóstolo Paulo conseguiu suportar um negócio que muitos de nós não aguentaríamos. Mas nós não devemos raciocinar por uma linha de conforto e de desânimo. Nós não devemos sucumbir, nos precipitar a uma indolência, a uma insensibilidade, a uma vida ociosa e oscilante diante de Deus, das coisas da palavra do Senhor. Se nós temos reconhecido que somos frágeis, fracos e pecadores, meus irmãos, o nosso Deus nos dispôs, Ele entrega, na arregimentação, no alistamento que Ele fez, no chamamento que o Senhor fez, Ele entrega o quê? A armadura de Deus, para que nós possamos resistir no dia do mal. Então, meus irmãos, vamos prosseguir aqui. Já está lá. A inveja de colegas. Que situação o apóstolo Paulo enfrentou? Do verso 15 ao verso 18. Alguns, efetivamente, proclamam a Cristo por inveja e porfia, que são discussões mais fervorosas. Outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes, por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulações às minhas cadeias. Todavia,
O que importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade. Também com isto me regozijo. Sim, sempre me regozijarei. Nós precisamos estar bem atentos ao que o apóstolo Paulo descreve. Ele não está falando que estes colegas, que estes irmãos, pregam de qualquer jeito o evangelho. O conteúdo da mensagem é Cristo. Notamos aí no texto, o conteúdo é Cristo. A questão que o apóstolo Paulo observa é a conduta. Ora, fulano, ciclano, ciclana, expõe, proclama, prega, mas em suas condutas, às vezes não estão agindo com a máxima de cuidado entre os irmãos. O apóstolo Paulo chega a dizer: olha, tais pregadores fizeram algumas mensagens ao ponto até mesmo de suscitar dificuldades, complicar mais ainda a minha vida aqui na prisão. Fala sério! O fulano que quer chegar, ou chega querendo roubar a cena. A fulana que quer, digamos assim, puxar o tapete. E isso em várias áreas da vida. Mas pensando nos pregadores, que era o que o apóstolo Paulo estava se referindo, a gente vê que, mesmo que houvesse algumas intrigas, mesmo que houvessem um certo distanciamento, para o apóstolo Paulo, ele estava assim, não gosta de mim? Tem problema não, viva Cristo, viva para a glória do Senhor. Que coisa, não? Que coisa. Em alguns momentos acontece isso. Quem que fala assim? Você não vai com a minha cara? Tem alguém que fala isso, né? Você não vai com a minha cara? É o Kiko? Do Chaves, não é não? Gente, às vezes acontece isso nas nossas convivências da vida. Mas nós não podemos abafar, nós não podemos recuar em relação a transmitir, a proclamar a verdade da palavra de Deus, o senhorio de Cristo. Paulo não está dizendo que está tudo bem em que aqueles preguem de forma a suscitar discussões, a ficar causando intriga, a gerar ciúmes, inveja. Ele não está falando que isso é bom, mas ele está dizendo o seguinte: já que existem essas coisas, que o evangelho mantenha-se fiel, que aquilo que vocês proclamam de Cristo seja verdadeiro. Agora, cá entre nós, é estranho, e provavelmente não deve durar muito tempo, alguém que proclama o evangelho, mas não busca vivê-lo na máxima da sua inteireza, daquilo que é natural dos filhos de Deus. Pacificadores, não são pacifistas, mas são pacificadores. Se possível, tende paz uns para com os outros, se possível, porque há momentos de um apertão, há momentos de afastar-se, há momentos. Só que nós não podemos colocar o nosso paladar, o nosso gosto à frente. Tipo, fulano pisou na bola comigo, ciclano, ciclana pisou na bola contigo. Tá vendo, pastor? Tá vendo não sei o quê? Tá vendo? E daí sai... Calma, gente. Não vamos deixar a cólera nos contaminar ou nos dominar. Há um espaço para ira, mas que isso não venha a tomar um tamanho que cause instabilidade e até mesmo revelando a fragilidade da minha e da sua fé. E se isso acontecer,
corra para os braços do Senhor em oração. Porque o fruto do Espírito nos dá domínio próprio. E tudo isso que eu venho falando vai culminar com os sentimentos, o jeito que o apóstolo Paulo foi vivenciando os tempos difíceis, os sofrimentos na cadeia, a inveja dos colegas. E sobre estes versículos 15 e 18, olha o que Moody fala: a pregação inescrupulosa, se referindo a estes colegas que suscitavam tribulações, dificuldades ao apóstolo Paulo. Para Barclay, a pregação mais importante, dizendo o quê? Olha, seja fulano, ciclano, beltrano, o que interessa é a pregação exposta de Cristo Jesus, falando de Cristo, com fidelidade. E para John MacArthur, o que importa é Cristo ser anunciado. Com relação a estas coisas, não significa que a gente vai viver de qualquer jeito. Tipo assim, sou fiel aqui, mas aqui nem tanto, e aqui também não. Nós não podemos desenvolver uma vida assim, medíocre, mediana, na presença do Senhor, e também na presença entre os irmãos. Eu não sei vocês, mas às vezes tem essa coisa, eu vou para a igreja por causa de Cristo, por causa de Deus, amém, irmãos? Eu não vou por causa dos irmãos. Tem umas frases meio assim, não tem? Eu às vezes fico meio assim ressabiado, Tem sua verdade na frase? Tem sua verdade na frase, mas ela também pode ter um perigo, porque ora, a gente não procura estimular uns aos outros, nos animar uns aos outros, ao amor, no amor de Cristo, e para as boas obras, que glorificam nosso Deus e Pai, nosso Senhor que está nos céus? Sim. Mas se acontece alguma coisa que não está tanto em conformidade ao nosso padrão, ao nosso gosto, nós precisamos lembrar, talvez ele ou ela não esteja enxergando, talvez eu não esteja enxergando, mas Senhor, brilhe com tua luz sobre mim, sobre nós. Ainda que haja diferenças, que estas coisas não venham danificar a nossa estrutura, a este ambiente em que nós nos encontramos, que de fato a alegria no lugar onde estamos exista, porque nós temos Cristo Jesus nos nossos corações, nas nossas vidas. É simples. Agora, se nós tomarmos a postura de ficar medindo, tendo um scanner, e passando assim na vida do irmão, passando na vida da irmã, para ver se eu me simpatizo ou não. Eita nós! Vai ser difícil. Abrindo parênteses, vamos um momento de casais então agora? Se no casamento não é mil maravilhas, não é só confetes, a gente descobre que existe um desalinhamento, e que na existência do relacionamento precisa ter relacionamento, precisa ralar, mesmo que não fique a superfície 100% plana, mas existe um relacionamento que se rala, mas que vai se encaixando, vai se conformando, não com as coisas erradas, amém? Mas procurando um ao outro ajudar. Em alguns momentos passam por dificuldades, mas nós não desistimos. E assim também, de certa forma, a nossa vida cristã precisa ser percebida. O apóstolo Paulo, mesmo percebendo que haviam alguns que lançavam algumas mensagens e suscitava alguma dificuldade para ele que estava na cadeia, o apóstolo Paulo falou: tem nada não, o que importa é Cristo ser anunciado, ser exaltado. Podemos prosseguir, amém?
Nós temos também, nessa inveja, nessas questões, um momento em que ele se depara com a guarda pretoriana. Mesmo aprisionado, há quem diga que Paulo chegou a ficar acorrentado diretamente, no corpo de um soldado, numa corrente, só para ver o nível da prisão que ele passou. Alguns historiadores dizem que ele estava numa prisão política, e era como se fosse um soldado de elite, que fazia marcação corpo a corpo. Nível lá era tenso, era uma questão difícil. Na igreja, o apóstolo Paulo experimentou bênçãos, né? Mesmo tendo essas dificuldades, ele pôde compartilhar o evangelho para a guarda pretoriana, para aqueles que estavam ali na ronda, como também na igreja ele experimentou bênçãos. Por causa da coragem de Paulo, muitos viram seu bom exemplo. Estimulou a muitos a viverem pela causa de Cristo. Sem tais experiências, provavelmente os crentes não entenderiam que não é a situação que nos faz felizes, e sim a feitura de Cristo. Então o apóstolo Paulo vai percebendo as bênçãos de Deus, mesmo em tempos complicados. E na sua própria vida, olha o que diz aí do verso 19 ao verso 26. Porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado. Antes, com toda ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto, para mim o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Paulo entendia que tudo que lhe aconteceu fora para o propósito do bem. Mesmo que um cenário não fosse tão favorável, aquilo estava gerando o quê? Oportunidade de ele compartilhar o evangelho diretamente com pessoas que eram contra a fé cristã. Mas ele não titubeou, ele não retrocedeu, ele declarou e se posicionou para viver de maneira a glorificar o Senhor. E tudo isso faz com que a gente também pense, como tem sido o nosso posicionamento diante da nossa família, diante dos familiares, diante da sociedade. Como tem sido o nosso posicionamento? Será que as bagagens mundanas têm feito com que a gente sucumbe, que a gente caia na mesma instabilidade, insensibilidade que os descrentes vivem? Ou nós temos realmente inculcado, temos realmente nos importado, nos interessado com toda a verdade, com a plena verdade, com a orientação do estilo de vida que daqueles que temem ao Senhor devem viver, precisam viver, e só conseguem por causa do Espírito Santo de Deus. Recentemente, era algo que eu nunca tinha cogitado, porque eu sou recém-casado, né? Vamos completar 3 anos. Recentemente, lendo um dos livros do Tim Keller, que fala sobre o significado do casamento, eu nunca tinha atinado nesta questão, a respeito de que, se o marido não estiver cheio do Espírito Santo, vai ser difícil. Se a esposa não estiver cheia do Espírito Santo, vai ser complicado. A minha cabecinha pensava só nas questões evangelísticas, missionárias, pastoral, a vida do crente de um modo geral. Mas quando a gente é inserido a um novo compromisso, a uma nova questão de vida, uma forma de gerenciar, eu vi assim a importância mais ainda, não só uma santificação para a pregação, mas também uma santificação para o casamento. Que diferença, que diferença.
Eu estou comentando e compartilhando isso porque, gente, nós não estamos aprisionados numa cadeia, amém? Mas às vezes nós estamos com alguma tranca, com alguma corrente, ligada às coisas mundanas. E talvez no seu paladar possa estar um pouco difícil saborear a alegria, desfrutar da alegria, porque está faltoso, fraco na fé, está meio que apagando o espírito. Nós precisamos urgentemente voltar os nossos olhos ao Senhor e constantemente vivermos de maneira que a palavra do Senhor seja a única regra de fé e conduta e prática. Parece um tanto xiita, né? Um tanto radical. Vamos lá então? Existem tantos radicalismos neste mundo. Existem tantos loucos neste mundo. Você é radical em quê? Você é louco em quê? Tem uns que são radicais em falsos deuses, que vivem na idolatria, que vivem no hedonismo, nos prazeres da carne. Tem uns que são loucos para viver os prazeres do mundo, as concupiscências. Por que nós não podemos ser loucos, no melhor dos sentidos, por Cristo? Não é simplesmente com uma euforia, né? Tipo, loucos por Jesus, worship, adoração, e daí, uau, nossa, agora sim é de Deus. Não, é vivermos realmente a palavra do Senhor, ter o prazer de obedecer a palavra do Senhor, servir, honrar, ajudar, perdoar, em vez de lançar mais brasa na fogueira, ajudar a acalmar as tensões. Isso sim, deveria ser algo de radical na vida cristã. O apóstolo Paulo, ele foi desfrutando disso. Ele só pôde desfrutar disso, ou destas coisas, porque ele tinha compreendido o senhorio de Cristo na vida dele. A dependência do Espírito Santo de Deus. Seguindo adiante, ainda sobre essas bênçãos que o apóstolo Paulo experimentou, e que ele transmitiu, segundo John MacArthur, alegria no ministério, apesar da morte na carne. Para Barclay, final feliz. E para Moody, vida ou morte, tanto faz. O bom é que estava com Cristo, estou com Cristo, estamos com Cristo. Não é tão aprazível, tão prazeroso a morte aos nossos olhos, correto? Mas quando nós temos a compreensão, a fé, a confiança, que a nossa vida pertence a Deus, quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Será que a gente tem ensinado essa geração a respeito disso? Temos enfrentado mortes. Não quero suscitar polêmica, mas muito provável que boa parte das mortes tem sido mais por causa de imprudências, tem sido mais por causa de um exagero da humanidade, porque mortes sempre existiram, pandemias já ocorreram, pestes mais violentas do que essa, independente das cores que as mídias vêm pintando. A morte é algo que não tem como se escapar. Mas como nós temos enfrentado, eu e você? O apóstolo Paulo, quando ele traz a expressão de que ainda é necessário que eu esteja convosco, eu já vi pastor comentar lá em São José dos Campos, não vou falar o nome, mas já vi assim, não dá uma sensação de que o apóstolo Paulo era espertinho? É melhor estar com Cristo, mas é necessário que eu esteja aqui, para ficar mais um tempo com vocês. Eu tenho mais coisas para viver, mais coisas para fazer. Parece um tanto contraditório ou irônico, mas não. A compreensão, o apóstolo Paulo reconhece, melhor é
estar com Cristo. E se para estar com Cristo eu tenha que passar pela morte até mesmo física, tem problema não. Mas ele tinha compreensão também de que existia mais uma etapa que era interessante, ele poder servir os irmãos. No final das contas é o seguinte: a missão que Deus tem para você na sua casa e fora da sua casa, junto à igreja, a missão que Deus tem para você, ela vai ser cumprida. Agora resta saber se você vai fazer que nem Jonas, tentar correr para Tarsis e ser engolido por algum tipo de peixe e Deus te trazer para aquilo que é a sua vocação, é para que você cumpra. Ou então dizer logo, como Isaías, né? Eis-me aqui, envia-me a mim. Mesmo tendo uma certa insegurança, mas eis-me aqui, envia-me a mim. Irmãos, o apóstolo Paulo, ele não olha tanto para as coisas que estavam acontecendo. Ele não era tapado, mas ele tinha realmente segurança de que o propósito da vida dele era glorificar a Cristo. Você tem essa segurança? Você reconhece esse propósito? De que você nasceu para glorificar ao Senhor? Uma escolha difícil: morrer ou viver? Morrer significava entrar imediatamente na presença de Jesus. Viver significava dar mais frutos, ser bênção na vida dos irmãos e testemunhar mais de Cristo. Seja como fosse ou como for nas nossas vidas, fosse na vida de Paulo e for nas nossas vidas, que de fato a gente venha a viver para a glória do Senhor. Paulo, no versículo 23, deixa bem claro: ora, de um outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Então, ele tira qualquer dúvida a respeito disso. Era incomparavelmente melhor estar logo com Cristo. Nós não devemos ter medo da morte. A perda é para quem fica, mas para quem parte é lucro. Vocês já tiveram essa sensação? Que fulano descansou, que fulana descansou? Vocês já sentiram isso? Vendo de alguém que creu em Cristo, em vida, e em seu leito de morte, a sensação dos que estão aqui é aquela ideia ou a percepção de que entrou no descanso. Ali sim é a verdadeira aposentadoria. Quando eu falo isso eu me lembro da minha mãe. A aposentadoria dela foi no dedão, porque ela tinha perdido muito das habilidades. E ela tinha falado com as minhas irmãs. E quando eu cheguei no hospital, ela não disse nenhuma palavra. E eu falei: mãe, você não se lembra de mim? E ela fez assim. Ela estava deitada, né? Ela fez assim. Pegou? Ela só fez isso. E colocou em mim, que eu estava inclinado, e fez assim. Ah, lembrança, né? De quem já amou e ama. Bom, deixa eu me recuperar. O apóstolo Paulo, ele não desprezava a vida. Mesmo porque a vida que ele tinha recebido era a vida eterna. Então, as coisas temporais dos quais nós vivenciamos hoje, nós precisamos ter realmente uma paz transcendental, uma paz que o mundo não pode dar, e somente Cristo. O apóstolo Paulo não ficou impedido de proclamar, de testemunhar a glória do Senhor. Por que que eu e você
encontramos tantas barreiras, ou contamos tantas barreiras que têm nos impedido de servir melhor ao Senhor. Lembra do início? No começo da nossa reflexão, do nosso estudo? Senhor Deus, se o Senhor fizer isso, então eu farei. Senhor Deus, me dê tal coisa, porque assim eu vou me ver mais fortalecido. Se o Senhor quiser trazer cadeias para nós, Senhor, nos sustente, seja pleno em nossas vidas, nos dê condições para continuar. Do passado, que a gente possa perceber que o Senhor sempre nos amparou. No presente, reconhecer que o Senhor tem nos fortalecido. E no futuro, um lugar totalmente seguro, totalmente feliz, plenamente. Mas aonde nós estamos, já podemos desfrutar da alegria do Senhor, independente de situações e circunstâncias. E se você precisa se retratar ou ajudar alguém, se retrate, ajude, ame, sirva. Se é necessário um tempo, um espaço de se afastar, de se abraçar, afaste-se, mas não deixe qualquer cólera, qualquer coisa ruim suscitar ciúmes, inveja, discussões que de nada aproveitam, porque é melhor nós vivermos um cristianismo puro e simples, e está acessível a todos nós, que nós possamos, na alegria do Senhor, nos estimularmos a tudo isso, que no Espírito Santo e na Palavra de Deus, podemos vivenciar. Amém? Vamos orar ao Senhor, meus irmãos, neste momento, lugar que Ele continue a nos fortalecer, a nos guiar. Vamos nos colocar de pé, já estamos encerrando. Santo Deus, amado Pai, como é bom, Senhor, podermos nos reunir e meditar na Tua Santa Palavra, conhecer um pouco mais ou reforçar o conhecimento da história do apóstolo Paulo. Em 3 momentos ele passou por prisões, e nestes 3 as autoridades reconheceram que ele não tinha delito algum, crime algum, mas ainda assim estava sofrendo injustiças. Muitas das vezes nós sofremos injustiças, e outras das vezes nós sofremos porque pecamos, nós sofremos porque falhamos. Oh Deus, que o Senhor não te retire de nós o teu braço poderoso em nos socorrer, que o Senhor não desvie o teu olhar de nós, mas que resplandeça em nome de Jesus a tua luz, de forma que possamos compreender melhor, sabermos mais e vivermos para a honra e glória do teu santo e maravilhoso nome. Nos capacite, ó Deus, nos fortaleça, nos perdoe, nos guie, nos encha, nos preencha, nos faça transbordar de tudo aquilo que pertence ao Senhor, porque somos o teu povo e queremos, ó Deus, testemunhar o teu santo nome para os nossos familiares, para os nossos vizinhos e até mesmo para aqueles que não se simpatizam com a nossa fé em Cristo Jesus. Que não hajam prisões, que não haja nada que nos detenha para vivermos para a honra e glória do teu santo nome. Quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Assim oramos, agradecidos em nome de Jesus. Que o amor de Deus Pai Todo-Poderoso, que a graça excelsa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as ternas consolações e a doce comunhão do Espírito Santo de Deus nos renove, nos reforce e faça assim todo o povo de Deus, sobre toda a face da terra, serem plenos do Senhor. Aleluia. Amém. Glórias a Deus, meus irmãos.
Um grande abraço, até mais à noite, louvando e adorando o nosso Deus.